Despertando a consciência. Mais uma vez, aqui estamos com vocês para dar início a mais uma das nossas conversas que realizamos às terças e às sextas-feiras, no horário das 19h30. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. É uma oportunidade grandiosa e nós pedimos que Jesus abençoe a todos nós mais uma vez para que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais orientados, mais iluminados e que possamos atingir os objetivos aos quais nos propomos do estudo da saúde e da espiritualidade. Eu cumprimento aqui a Marieta, que está aqui desde cedo, Marieta Simões. Olá, Marieta. E a Vera Lúcia Machado Soares, que também já está aqui. E também está aqui Ana Marília Pio. Então, Ana Marília Pio, né? um dos meus alter egos. A Marília Pio está presente aqui. Pois é, meus amigos, nós estamos estudando é, as motivações por aproximação e por afastamento no empreendimento que temos que fazer para buscar a nossa transformação. Porque não adianta a gente querer que as coisas mudem se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Fazer as coisas do mesmo jeito que fazíamos antes vai fazer com que as coisas sempre caminhem do mesmo jeito, igual como era antes, né? Então, nós estávamos conversando aqui sobre a motivação por aproximação. Quer dizer, você se aproximar do objetivo daquilo que você quer atingir. Diferente da condição em que a gente fica protelando, empurrando com a barriga, amanhã eu vou resolver, depois eu faço, que é motivação por afastamento, né? A pessoa que tá querendo, não está querendo fazer. Está querendo fazer, mas não basta querer. É preciso estabelecer, como nós já estávamos conversando aqui, um programa, um- uma organização, né? Fazer um projeto para que a gente possa ir adiante. E eu estava dizendo da última vez, eu gosto sempre de fazer retornar atrás. Hoje a gente vai fazer uma live muito curta, porque eu vou só apresentar para vocês as bases dos estudos que nós vamos fazer daqui para frente, sempre nesse mesmo tema. O tema continua igual, tá? Nós estamos aqui, nós estamos estudando a busca da espiritualidade e da saúde. A gente, para ter saúde, tem que encontrar a espiritualidade, né? Então, a gente estava falando da última vez que além da amorosidade, quer dizer, não adianta você querer se forçar a fazer as coisas, você tem que fazer as coisas com amorosidade, fazer com carinho, com atenção, com boa vontade, se sentindo participante do processo como uma coisa agradável para você, uma coisa que você torna-se até às vezes lúdico, até divertido você fazer o trabalho. A gente trabalhar é uma coisa muito, muito interessante, porque quando a gente realiza o trabalho, qualquer trabalho, com o desejo de acertar e fazendo isso com carinho, com amor, com amorosidade, o trabalho fica leve, fica fácil. Por isso que Jesus fez aquela declaração de que o jugo dele era suave, né? Jesus dizia isso, né? Deixa eu ver se a minha. Jesus dizia que o jugo dele era suave, né? O peso era leve, né? Quer dizer, então o fardo é leve e o jugo é suave. Por quê? Porque Jesus contava que a gente ia seguir a doutrina dele sempre
com amorosidade, né? Então, então, mas além da amorosidade, né, nós precisamos nessa, nesses, nessa, essa amorosidade que permeia os atos da nossa vida, principalmente na motivação por aproximação, nós também deveremos aprender a ser grato por tudo. Eu estava falando sobre isso da última vez, né? Nós temos que aprender a ser gratos por tudo. Mas deu errado, não foi bom, não sei o que, não gostei, mas agradece. Porque a gente não sabe o que fala e Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes as coisas dão errado, não dá certo, a salvação da pessoa é essa, né? Então, além então dos atos na vida da motivação por aproximação com amorosidade, nós devemos também agradecer, ser grato por tudo. Mesmo quando falta alguma coisa, mesmo quando a gente perde alguma coisa. E eu fiz uma declaração aqui da vez passada, dizendo que aquilo que a gente perde, irrecuperavelmente perdeu, porque você perde, eu perdi minha caneta, daqui a pouco você abaixa, ela está caída no chão, perdeu. Perdeu, está debaixo da cadeira, rolou para o chão, caiu dentro da cesta de lixo, você vai achar, né? Agora, quando você perde irrecuperavelmente alguma coisa, é porque aquilo não era seu. Você está só devolvendo, né? Eu me lembro do Chico Xavier, que recebeu uma vez o contador que era amigo dele, foi lá e disse assim, entraram os bandidos lá no meu escritório, quebraram o meu escritório todo, abriram as gavetas, vocês estavam pensando que tinha dinheiro lá, fizeram uma lambança completa, destruíram documentos de clientes. Eu estou desesperado, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou reparar isso. E aí o Chico Xavier ficou ouvindo ele, prestando atenção. Aí depois o Chico falou assim, pois é, meu irmão, como é bom devolver, né? Você falou para ele que aquilo que tinham levado dele lá era alguma coisa que ele estava devendo para a vida veio e cobrou. O universo ele é perfeito, ele veio e cobra, você estava tendo que devolver. Então, eu vou discutir essa questão da perda irrecuperável, que é uma devolução para a vida, num outro momento. Eu falei também isso, eu prometi que eu vou fazer isso, e vou fazer. Porque a gratidão é um valor que enriquece muito a nossa espiritualidade, nos ajudando nesse despertamento que nós estamos procurando encontrar. O sentido existencial da vida nos aponta o dever de agradecer por tudo. E aí eu dei o exemplo do apóstolo Paulo, né? Na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, em que ele convida-nos a louvar a Deus com gratidão em nossos corações, e na Epístola aos Coríntios, ele vai falar sobre a gratidão pelas que ele tinha, mesmo por causa das aflições, por causa das prisões, os naufrágios que ele sofreu, todas aquelas coisas ele começou a falar. As aflições que atingiam a Paulo, ele não sentia, ele agradecia. Por quê? Porque ele estava com o coração dele vinculado a Jesus. Então, essa vinculação a Jesus dava a ele a certeza de que tudo que ele estava passando era porque ele estava vinculado a Jesus. A vinculação a Jesus, muitas das vezes, faz a criatura passar por dificuldades, passar por problemas complicados. Mas isso a gente não tem que... A gente tem que pensar nisso. Então vamos lá, amorosidade e agradecimento. Isso é fundamental para nossas vidas, né? Então, a gratidão em Paulo tinha um sentido existencial, porque ele reconhecia que a dedicação ao ideal libertador do Evangelho representava uma bênção na vida dele, e que tudo no universo tem uma sequência natural, lógica, que vai intercambiando os valores, vai trocando os valores, que vão se sucedendo numa troca
que só a inteligência cósmica, a inteligência divina, é capaz de organizar e administrar. Mas que está ao nosso dispor quando a gente presta atenção, quando a gente sabe ativar em nós os valores. Que valores são esses? Aquilo que a gente estava conversando aqui, a parábola dos talentos. Os talentos, os valores que recebemos para administrar e para reproduzir. E eu prometi para vocês que hoje eu ia falar dos 4 verbos da felicidade. Eu hoje só vou apresentar os 4 verbos. E vou deixar para vocês um questionamento que eu gostaria muito que vocês refletissem sobre esses 4 verbos e fizessem questionamentos, botassem até em dúvida isso, dissessem assim, mas peraí, por que é isso? Por que é assim? Porque eu gostaria muito de discutir com vocês isso, porque é interessante a gente poder mostrar por que eu estou falando que esses 4 verbos que eu vou apresentar agora, fiquem aí até o final para poder ver os 4 verbos, não sai da live. Então, quando nós iniciamos a nossa jornada para a nossa descoberta de nós mesmos, e começamos a pensar como planejar, é, como que a gente vai planejar a nossa vida, nós temos que estabelecer um plano que permita a gente explorar o nosso interior. Né? Por isso que eu falei que um dos fundamentos, eu falei aqui das vezes passadas, é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não vai poder chegar. Então, para que esse planejamento funcione, é preciso que ele tenha um plano muito específico. Né? Nós devemos estar de posse do conhecimento desses 4 verbos dos quais eu vou falar. E vou mostrar que é possível, no correr das próximas lives, eu vou mostrar que é possível aplicar. E como é que a gente aplica cada verbo desse para chegar no final a gente ter aquilo que a gente está procurando. O que a gente está procurando? Ser feliz. Nós todos queremos ser felizes. Então, para ser feliz, nós precisamos fazer uma programação, estabelecer um caminho, e esse caminho vai sendo compartilhado com outras pessoas que nos acompanham na jornada, e nós vamos chegando, então, a uma definição e uma compreensão do que é necessário para que a gente realmente seja, de fato, feliz e encontre a saúde e a espiritualidade, que é o que nós estamos aqui a procurar, né? Então, o primeiro verbo é o verbo querer, né? Quando eu falei verbo querer, eu já falei aqui, o querer não é o verbo desejar. Ah, eu quero isso, quero comer isso. Quando você fala isso, você não está querendo, você está desejando. Agora, querer é um ato de vontade. A vontade é uma potência da nossa alma. Então, e há um longo caminho que nós vamos percorrer falando sobre a vontade, para poder compreender exatamente o que é a vontade, para que ela serve e como que a gente pode usar a vontade para resolver nossos assuntos, para que os nossos assuntos não virem problema, porque a vida não tem problema, a vida tem assuntos. Quando a gente não resolve o assunto pode virar um problema. Essa questão do afastamento, por exemplo, né, os objetivos buscados por afastamento, quer dizer, vou deixando, deixa para depois eu vejo. Segunda-feira eu começo a dieta, não sei o quê. Isso é fazer virar um assunto que às vezes é simples de ser resolvido, virar um problema, né? Então nós vamos ver o que é a vontade, para que ela serve e como que a gente usa. E iremos basicamente, lentamente, respondendo essas perguntas à medida que a nossa conversa seguir no seu rumo natural. Isso vocês vão ver nas nossas próximas vidas. Então, primeiro verbo querer. É preciso querer. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. O segundo verbo é o verbo poder.
O poder está em Deus, né? Diz até a frase que está até, essa é a frase como é, de para-choque de caminhão. Tudo é força, mas só Deus é poder. É verdade. Mas o poder que está em Deus também está em nós, que Deus está em nós. E o poder está relacionado com o esforço que desempenhamos para realizar nossas tarefas, o nosso trabalho, o trabalho para progredir, o trabalho para aprender, o trabalho para ganhar a vida, o trabalho para educar os filhos, o trabalho para se autoeducar, né? É uma forma, o poder ele vai se estabelecendo à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, que a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento, não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento cognitivo, emocional, o conhecimento social e o principal dos conhecimentos que nós temos que buscar, que é o conhecimento do nosso próprio interior, quer dizer, o conhecimento, conheça-te a ti mesmo, que é uma expressão de Sócrates, socrático, né? Sócrates já dizia isso. Conhece a ti mesmo, né? Que é o meio mais prático e vou dizer, simples para poder resolver as questões desta vida e avançar no progresso espiritual e buscar a saúde. Então, nós temos nessa tarefa, nós vamos atravessar para chegar no poder diversos caminhos, que isso é uma viagem, né? Uma viagem que precisamos empreender nos meandros complexos da nossa personalidade e também e principalmente da nossa individualidade. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai gerando em nós aquilo, o que eu quero, eu posso. Então, quero e posso. Mas só querer e poder é muito pouco, não dá para resolver, para chegar no objetivo que a gente quer chegar. É preciso que a gente encontre um terceiro verbo, que é o verbo dever. O verbo dever é aquilo que a gente deve fazer, né? Porque tem coisas que a gente deve fazer, tem coisas que a gente não deve fazer. Então, o verbo dever é exatamente a necessidade que nós temos de realizar coisas que sejam boas para nós. É um dever nosso cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso equilíbrio, cuidar da nossa segurança, cuidar das nossas, dos nossos bens morais, intelectuais, materiais. São as necessidades de fazer coisas boas para nós mesmos. Mas essas coisas boas que podemos fazer para nós próprios, que devemos fazer para nós próprios, elas também precisam ser feitas pensando no outro, nos outros. Quer dizer, fazer as coisas pensando só em si próprio é egoísmo. Então, o dever nos indica que é preciso realizar atividades que sejam úteis para nós, mas que possam também beneficiar a comunidade que gravita em torno de nós, aqueles que nos acompanham na jornada. Não precisa nem ser parente da gente, ser ninguém, é uma pessoa que convive, que vê você, que olha, principalmente se você for uma pessoa que tem algum destaque no seu meio social, né? Então, é, nós temos que isso, e Jesus falou disso, porque ele, né, ama o próximo como a ti mesmo. Como é que você pode amar o próximo se você não ama a si próprio? Então, o dever é exatamente essa possibilidade que temos de realizar coisas que são importantes para nós, mas que também estão construindo para os circunstantes, para aqueles que nos acompanham na nossa jornada. Então, são coisas boas para nós, mas coisas boas para as demais pessoas. Isso aí. Então, quando uma determinada coisa é boa só para um, não é boa para ninguém. As coisas que nos felicitam tem que também incluir os outros. Então, você fez uma comida gostosa, distribui para as pessoas que estão em torno. Ah, vou comer sozinho. Egoísmo, né? Não.
Vou fazer para uma coisa que todo mundo possa também saborear. Distribui. Quem tá, até manda até pro vizinho, faz um quitute lá, um bolo, um negócio que você vê, ficou tão bom isso aqui. Vou tirar um pedaço aqui, tem um vizinho aqui que adora bolo, vou mandar para ele. A gente faz muito isso aqui, né? Eu agora, recentemente, recebi tomates lá da meus amigos, clientes de Pati, fizemos molho de tomate e a gente distribuiu o molho de tomate aqui para as pessoas. Molho de tomate natural, feito em casa, uma coisa maravilhosa. Hoje mesmo eu comi um arrozinho com um bacalhauzinho maravilhoso com esse molhinho de tomate, é uma delícia. Mas infelizmente, não posso mandar aqui pelas ondas da internet para vocês, mas tá, quem quiser pode vir aqui que eu vou guardar um pedacinho para vocês. Tá muito bom. Então, aquilo que nos felicita, possa felicitar também os demais. Esse é o verbo dever. Então, nós temos o verbo querer, nós temos que tudo que a gente quer, a gente pode, o verbo poder, mas é preciso que o verbo dever permeie esses dois primeiros verbos. E aí a gente vai desabrochar, mas esses três verbos, querer, poder e dever, ainda é pouco. Não resolve a questão ainda. É preciso um quarto verbo, que é o verbo que vai nos dar, que vai estar ligado com a paciência, com a capacidade da gente saber ter tolerância, esperança, compreensão. É o verbo esperar. Não é esperar ficar parado, né, deixando a banda passar, vou esperar aqui. Não é esperar nesse sentido. Aliás, tem até um filósofo aí brasileiro que diz que o verbo esperar está errado, é o verbo experienciar, é o verbo da esperança. Mas o verbo esperar está embutido na esperança, porque é o verbo da esperança. Mas não é isso questão da esperança. O verbo esperar aqui, ele é o verbo que faz com que a gente, ao invés de ficar parado, a gente, ao contrário, a gente tem que estar sempre ativo, sempre observando, sempre analisando, esperando o momento certo para realizar determinada tarefa, determinada ação. Se você faz uma ação na hora errada, dá errado, não vai dar certo. Então você tem que ter o querer, você tem que ter o poder, você tem que ter o dever, e você precisa saber o momento certo de botar isso adiante, construindo aquilo que você precisa construir, que é o verbo esperar. O verbo esperar está ligado com a paciência, com o cuidado, com a observação, com a inteligência, com o desejo de acertar as coisas, para que as coisas seja feita no momento certo. Então, eu vou encerrar aqui agradecendo a vocês. Antes de encerrar, quero cumprimentar a Magalhães, Leila Ferreira Magalhães, que está conosco aqui, e também o Roberto Carlos. Roberto, pareça mais, Roberto, para aqui dar um contrapeso. Só tem moça aqui, que você é um valente rapaz aqui, corajoso, que entra aqui na nossa live, dá boa noite para todos. Espero que você esteja ainda aí. Então, o Roberto já conhece esse meu quarteto de verbos. Mas eu vou apresentar eles daqui para frente, nas próximas lives, de uma forma um pouquinho diferente, com os estudos mais recentes que eu acabei de fazer sobre isso. E cada vez mais eu estou convencido de que esses verbos são realmente os verbos da felicidade, né? Então, eu espero que vocês estejam comigo na próxima sexta-feira para a gente dar sequência e vamos dissecar cada um desses verbos. Eu espero que vocês tenham guardado os verbos. Eu vou repetir aqui, olha só. O verbo querer, o verbo poder, o verbo dever e o verbo esperar. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, façam. Eu gostaria de vocês elaborassem perguntas, né? O Roberto está dizendo que está me agradecendo. Obrigado, meu amigo. Obrigado por você estar aqui também. Obrigado. Você venha sempre.
Venha sempre, venha sempre. Então, essa nossa, a possibilidade de estarmos juntos é uma felicidade pela qual devemos agradecer, né? Com amorosidade e gratidão, primeiro. E nesse sentido, nesse sentido fantástico que é de estarmos junto conosco. Quinta-feira comemoramos mais um aniversário do nosso patriarca. Patriarca é forte demais, Ana. É patriarca. Eu não sou patriarca, não. Eu sou só um paizinho amoroso e esforçado. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo parabéns. O Paulo teve hoje aqui, já me deu parabéns também. O Paulo é o marido da minha filhota que está aí também, meu marido. Muito boa noite a vocês. Deus abençoe a todos. Um bom sono. Que Jesus tenha compaixão das nossas falências, dos nossos erros, dos nossos equívocos, e que a sua mão bondosa se espalhe as energias e saídas de sua mão sobre as nossas cabeças. Muita paz a todos vocês. Até sexta-feira.